Salve a galerinha do outro lado da tela. Então, hoje a gente está aqui para diferenciar densidade de massa específica. São dois termos aí para dizer quase a mesma coisa, mas tem algumas pequenas nuances, pequenas diferenças. Isso é um conteúdo de propriedades químicas das substâncias. Então vamos lá? Então, gente, eu fiz até um vídeo falando sobre densidade, você tem um pouquinho de massa específica também. Tem um exercício sobre densidade, se você procurar no canal você vai achar. Ou comenta aí, como sempre, que a gente coloca o link. Show de bola? Então, vamos seguir com a diferença entre esses dois termos tão da hora e tão úteis também. Não só para química, no cálculo, no exercício, mas também para o seu dia a dia. Pode ser útil em algumas situações. À medida do vídeo vocês vão entender um pouquinho melhor. A densidade é basicamente uma relação entre a massa e o volume de um corpo. A massa específica é mais relativa à substância. Na verdade, a propriedade da substância é mais relativa à massa específica. Seria um termo mais apropriado do que densidade. Porque densidade é mais genérico, entendeu? Mesmo que tenham o mesmo significado, a mesma unidade de medida, no caso, né, que é alguma coisa de massa com relação a alguma coisa de volume, a massa específica é mais específica quando você está dizendo de uma substância. Por exemplo, eu tenho uma estátua feita de plástico, só que o plástico, uma delas é maciça, ou seja, inteiriça de plástico, e uma outra é oca. A densidade das duas vai ser diferente, porque a gente tem um volume e uma massa diferente, principalmente se o plástico for o mesmo tipo de plástico, da mesma densidade, do mesmo tudo específico. Eu disse da mesma densidade porque na indústria não se costuma usar muito massa específica, sim densidade. É só você olhar no colchão que você dorme. Se for de uma boa qualidade, ele vai estar mostrando a densidade da espuma. Na verdade, se fosse mais técnico, o ideal seria colocar a massa específica da espuma. Apesar que acho que deve ser uma mistura, então a densidade está mais correta, porque não é uma substância uníssona. O plástico também é formado por vários tipos de polímeros, mas a gente tem um polímero específico e vai estar lá aquela massa específica. Voltando ao caso dos dois bonequinhos de plástico. Se você pegar um fragmento do boneco, a densidade vai ser a mesma. Se você calcular a massa, o volume, tudo direitinho, vai ser o mesmo. Só que se você pegar do boneco inteiro, vai ser diferente. Porque tem mais plástico em um do que no outro. Apesar do volume estarem exatamente iguais. Se a gente pegar uns dois bonecos relativamente do mesmo tamanho específico. Show? Perfeito? Então, a grande diferença é que massa específica é mais relacionada à substância e a densidade ao corpo propriamente dito. Isso também ajuda na questão de algo de boiar ou afundar especificamente, né? No caso, por exemplo, se você tem um sólido que tem uma densidade menor que um fluido que você vai colocar, ele vai boiar. Ao contrário, ele afunda. É igual você pegar um pedaço de plástico, jogar na água, ele vai boiar. Agora, se você pega um pedaço de ferro, mesmo que tenha um peso menor do que o plástico que você jogou lá em cima, ele vai afundar, porque tem uma densidade maior da água. Um grande exemplo. Por isso que eu disse fluido, especificamente, e não exatamente a questão da água. Porque pode ser outro fluido, por exemplo, um álcool ou algum outro líquido que você tem em casa para testar. Show? Até mesmo a água com sal dissolvido vai ter uma densidade um pouco diferente. Tanto que o pessoal que vai no Mar Morto acaba boiando mais fácil. A água do mar é mais fácil de você boiar do que no caso da água da piscina, por causa da questão de dissolução de sais, altera a densidade da água. Show? Show de bola? Isso tudo altera a densidade. Show? Aí deixa você boiando mais fácil ou mais difícil. Tudo é técnica de respiração, relaxamento, aí você consegue boiar ou não na água. Não é nada muito complexo. Se quiserem eu faço um vídeo aí explicando como é que faz. Tô brincando, que não é canal de educação física. A não ser que tenha algum professor de educação física que esteja assistindo, a gente pode fazer uma parceria aí, tentar explicar. Eu com a parte mais química e física, né? Da história, você com a parte mais didática da educação física.
Caso vocês queiram fazer alguma parceria, comenta embaixo que a gente faz um vídeo aí. A gente tenta achar alguma piscina, algum lugar que tenha uma piscina legal pra gente estar fazendo esse tipo de vídeo. Seria interessante. Convite legal aí pra quem quiser. Show? Mas a gente tem isso, em resumo. Questão da densidade ser relativa ao corpo, a massa específica relativa à substância. Ah, mas você disse que podia ter alguma coisa na vida da gente. Se você casar algum dia, isso daqui é ouro. Dependendo do quilate do ouro, ele vai ter uma densidade diferente. Pô, mas como é que eu vou saber isso daí? Bem, você pode pegar um copo que tenha uma graduação, tipo um copo de liquidificador. Coloca uma certa quantidade de água. O quanto de água que subir quando você colocar a aliança dentro do copo é o volume da aliança. E a massa você pode medir. Pega uma balançazinha de cozinha e coloca lá. Ele vai medir. Aí você vai ter uma ideia da densidade. Se estiver próximo do quilates que você pagou, tá tudo ok. Se estiver um pouquinho diferente, aí tá tendo algum probleminha. Vai ter algum probleminha que não é legal. Show de bola? Então, utilidade aí na vida de vocês. E também, para a questão de cozinha, né? Tem uma técnica antiga que o pessoal usava para ver se a massa já tá boa para assar. Que era pegar uma massa, colocar dentro da água, né? Quando ela começar a boiar, quer dizer que tá boa. Quer dizer o quê? Que as bactérias se acabaram fermentando e produzindo bolhas de gás carbônico lá dentro. Aí acaba diminuindo, né? Com o gás, com a produção do gás, acaba diminuindo a densidade da massa e a massa acaba boiando. Que originalmente tinha uma densidade maior que a da água. Olha que da hora. 2 exemplos práticos aí para vocês sobre densidade. E a massa específica fica na situação de ser uma característica das substâncias, caso vocês queiram ver mais algumas características de substâncias, só olha aí na tela, que tem alguns vídeos. E no mais, a gente se vê num próximo vídeo.